Capítulo 8, virtudes, defeitos, reforma interior. Reflexão. Podemos associar a reforma íntima a uma guerra? Sim, a guerra surda que travamos de nós para conosco mesmo. As imperfeições estando em nosso interior, precisamos do conhece-te a ti mesmo, socrático, e do conhecimento do nosso inimigo, buscando uma estratégia, uma logística adequada. Basta nos armarmos com vontade para iniciar o bom combate. Sócrates nos forneceu o primeiro passo, os passos seguintes, que é o conhecimento do inimigo, que são as nossas imperfeições, o conhecimento do caminho, que são as nossas virtudes, que nós podemos adquirir. E a estratégia de combate, onde adquirir e como exercitar. É, esse assunto do Ricardo, tá difícil seguir o teu conhece-te a ti som, mesmo, quando a gente viu, vai fazer Ricardo? está muito Tá baixo? di- Não, não é que tá baixo, tá interrompendo. Para mim tá interrompendo. Tá interrompendo. Tá sem som agora. Não é ideal, mas talvez a gente tenha que desligar a câmera, não sei. Você tá É, sem microfone, Ricardo. ta- Microfone. talvez seja, seja melhor quem não tiver deixar as câmeras fechadas, porque talvez melhore a conexão. Mas não é a nossa conexão que está falhando, acho que é a conexão do Ricardo. Sim, mas por ela ter várias Ah, visualizações, deixa um pouco mais lenta. podemos experimentar. Qual que é a sugestão? Apagar a câmera? É, Então, estou tirando a minha aqui, tá? Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei, eu não tenho nenhuma ideia do que eu poderia fazer mais aqui. Vamos ver. Tenta aí, Ricardo. Já melhorou. Ah, então tá bom. Já A travou, né? questão do autoconhecimento está Está travando? travando. Tá. Puxa vida, hein? Vou fazer assim, coloca na introdução e você e faz a leitura. Eu vou tentar ver aqui se tem alguma coisa aberta, alguma coisa que posso melhorar. Estão talvez me a sua ouvindo? câmera também, Ricardo, por mais que não seja ideal, se você, pelo menos até que a internet se estabilize. Tá. Quem poderia ler a introdução? Pode ver? Aí. Eu leio. E daí, fecha a câmera. Eu posso ler a introdução. 8.1 Introdução. Este capítulo tem por finalidade aprofundar os estudos e a reflexão de temas tão importantes da evolução espiritual. Importante conhecimento desses conceitos, suas aplicações e o porquê de sua incorporação em nossos procedimentos ou porque devemos nos afastar de maus hábitos e vícios, tidos como imperfeições. O determinismo da evolução espiritual na fase hominal se manifesta através do desenvolvimento intelectual e moral. É o amai-vos e instruí-vos, legado por Kardec. Enquanto nos bancos escolares se aprende a intelectualidade, dentro dos templos religiosos é o que se adquire o aprendizado moral. Este capítulo trata desse desenvolvimento e aprendizado. Aqui o termo moral exprime as formas do bom relacionamento entre os homens.
Ok, obrigado. Obrigado, Patrícia. Então, a introdução está aí colocada. Eu acabei de desconectar alguns dispositivos que estavam em Bluetooth aqui. Vamos ver se melhora. Bom, a finalidade, então, é a gente aprofundar o estudo, né, nesse importante tema aí. Reconhecer, então, a importância, né, do conhecimento, os conceitos, a sua aplicação, afastar os maus hábitos e vícios. Esse é um processo que a gente já conhece, já faz, já passamos ali pelas escolas de aprendizes, é uma tônica dentro da doutrina espírita, é um assunto até bastante conhecido de todos, né? Porque está na essência da doutrina, né? A busca pela transformação espiritual, pela nossa melhoria, né? Pela reforma íntima. Então, é o amai-vos, né? E instruí-vos aí, legado por Kardec. É a busca da transformação, do aperfeiçoamento do ser. O que as escolas, elas trazem o conhecimento, de uma certa forma ajuda também a uma melhoria de si mesmo, mas não é o principal objetivo dela. Isso é papel dos pais, né, dos educadores, de uma forma geral, e realmente o papel da família, né, é muito importante nesse sentido, né, porque pega a criança e vai moldando uma certa personalidade. E quando a família é desestruturada, a dificuldade também de ter adultos bem estruturados. Ok? Todos bem, hein? Querem fazer algum comentário sobre isso? Sobre a introdução? Podemos ir em frente no 8.2. Quem poderia ler? Posso Eu ler? posso. Opa, desculpa. Pode ler, mano. 8.2. Automatismos e comportamentos no reino animal. Os comportamentos no reino animal visam a sobrevivência e a preservação da espécie. As atitudes são previsíveis, tendo em vista que cada ser se ocupa da própria vida, ou quando muito se estende a sua prole. Ou seja, impera um certo egoísmo. Desconhecem-se a amizade, o amor, no máximo, cuida dos recém-nascidos, sempre com o objetivo de preservação e sobrevivência. A comida não é repartida igualmente. Primeiro alimentam-se os mais fortes. Os mais fracos dão lugar aos mais fortes, aos mais vigorosos. Nos reinos inferiores estabelecem-se os automatismos fisiológicos, ou seja, os hábitos incorporados pelo psiquismo com fins de sobrevivência e conservação. Ok. Obrigado, Manuel. Nada. Uma questão aí que eu coloco e poderia fazer uma certa correção é que nos animais o que eu acredito que tenha não é um egoísmo, e sim um egocentrismo. Ok? Tanto nos animais quanto nas crianças, por exemplo. Há um egocentrismo natural. Quando eu penso no egoísmo, já penso já como uma coisa que está doente, que é o excesso desse egocentrismo se transforma em egoísmo. Ele, para mim, também seria algo do ser consciente, e não do ser inconsciente de seus atos. O que vocês acham disso? Concordo. Tem uma palestra como que é, do seu Biraci, né, que ele fala muito disso, né, dos instintos básicos, tal, e o egocentrismo, ele
faz parte, né, dos primeiros estágios do homem, e ele é muito importante, né, Sim, para a sobrevivência, para tudo, né? Depois, o excesso dele, né, conforme a evolução, você vai saindo da questão mais instintiva para racional, né? Ainda assim, o egocentrismo, indo para o lado bom da força, ele tem o seu papel, né? Agora, o egoísmo não, já desvirtua, né? perfeito. Então, o pensamento aí, então, tá bate, então. Eu creio que seja assim. Talvez essa é uma pequena correção que eu podia fazer em cima do texto da apostila, melhorando um pouco mais a definição disso daí, né? E aí, sim, a questão dos reinos inferiores ter automatismos fisiológicos, né? E hábitos incorporados pelo psiquismo, eles avançam no reino nominal. Nós temos lá o cérebro reptiliano, né? Que conserva automatismos que vêm lá do reino animal. Continuam, estão mantendo sua sede no cérebro. E que a gente se utiliza deles. No caso do egocentrismo, nos mecanismos de defesa, onde a gente então sai daquela posição mais racional, mais dirigida pela razão e passa aí pelo instinto, tomando atitudes, né? Muitas vezes que pode até nos surpreender depois. Falar, puxa vida, naquela determinada situação, eu tirei forças, eu agi de uma certa maneira que eu não sei como. Foi muitas vezes buscar, então, esses automatismos psíquicos, né? Uma outra palavra também que se diz de automatismos psíquicos, compartilhando aqui com vocês, é atavismos psicológicos. E os atavismos psicológicos são devido às experiências que nós temos psicológicas que ficam gravadas em nós e muitas vezes servem de fundo para muitas das nossas ações, e são muitas vezes conduzidas por esses atavismos, que pode ser do medo, pode ser da ira, pode ser da raiva, pode ser da rejeição, e aí vai de acordo com a experiência de cada um. Tranquilo? O Iraí quer falar. Ah, Iraí levantou a mão, bora, não vi. Aí, Iraí levantou a mão sim. Vai lá, Iraí. Oi, esse egoísmo colocado em aspa aí né, eu até acho perdoável porque está se referindo aos mundos inferiores, aos reinos inferiores e porque prevalece aí a própria sobrevivência, né? Haja vista que numa situação radical em que nós, vamos ser seres pensantes, estivermos, digamos assim, no limiar, né, de um, sei lá, um acidente, uma coisa tipo Cordilheira dos Andes, nós passamos a ter também sentimentos, reações, digamos, acho que atávicas, que você explicou, eu não, né, que já não é, eu não conheço bem, mas nós passamos a ter a atitude dos mundos inferiores, que é a nossa sobrevivência. Acaba havendo um certo egoísmo. Mas agora o triste é quando no mundo pensante prevalece o egocentrismo ou o egoísmo, a ingratidão, a injustiça, quando diz aí, ó, no final do parágrafo, do primeiro parágrafo, primeiro, a comida não é repartida igualmente. Isso para o mundo inferior, né? Primeiro, alimentam-se os mais fortes. Tragamos esta frase aí para o mundo imperialista, em que países sobra alimento, sobra condição econômica, enquanto outros morrem à míngua sem ter, né, sabe, o básico para se alimentar. Então, aí mostra como nós estamos muito fraquinho na evolução moral. Podemos até estar atualizados digamos assim, no progresso intelectual, como diz o começo da introdução ali. Mas no mundo moral, no mundo fraternidade, nós estamos zerados. Por quê? Porque primeiro alimentam-se os mais fortes e os mais fracos dão lugar a esses mais fortes, aos mais vigorosos.
né? Eu acho que está bem claro para mim aí esse mundo imperialista de países contra outros que não têm o que comer. Isso aí. Ok. Só completando as palavras do Iraí, não precisamos ir muito longe, não. Na nossa própria cidade, nós vamos encontrar isso. Pessoas que têm muito, né? Moram nas suas mansões, enquanto que outros passam a míngua. E agora, principalmente com esse período de tempo frio, né? Faz muitas campanhas, mas o desequilíbrio ainda continua, né? Total, E pode falar. totalmente contrário, né, Elmo? Eu estou falando Sim, porque estou pegando o gancho da tua palavra. Totalmente contra o tema, né? Que a felicidade só é sim, felicidade se repartida. Nossa Senhora. sim. É exatamente isso. Perfeito. Muito bons comentários aí. Mais alguém? Então vamos para o próximo, então. Tá tranquilo, né? Até aí. A palavra atavismo, gente, ela aparece em alguns livros do Divaldo, aparece em alguns livros que tratam de psicologia transpessoal. Ela vem da biologia. A biologia que fala de atavismos biológicos, que seriam alguns comportamentos ancestrais que se manifestam no presente, de mecanismos biológicos. Então, algum certo de ação biológica que não é mais esperado, que seria herança ancestral, mas que ainda hoje no organismo ainda reside. E aí, então, alguns autores fazem essa transposição da palavra atavismo para psicológico. O mesmo sentido, seria algo que deveria ter ficado no passado, que não deveria interferir no presente, só que em termos psicológicos interfere. Ok? Ok. Ficou mais claro agora? Beleza. Tá bom? É por isso que não é tão falado, é mais falado mesmo em automatismo. Os automatismos até psicológicos também. Mas é uma expressão bonita, porque atávico é a coisa que está ataviada, que ela está meio que impregnada, né? Então, ela é atávica. Mas se mantém ali. Vamos lá, 8.3, quem poderia? O advento da razão? Eu leio. Ótimo. O Ricardo, advento da só razão. queria sugerir, já que agora parece que está andando bem a internet, talvez o Ricardo, pelo menos, e quem for falar, pode abrir o vídeo, né? Deixa eu ver como Então, pode ser, a fica pessoa que mais. estiver lendo, abre, fecha, Isso. depois um de cada vez. Isso. O advento da razão e da consciência. Mudança de paradigmas, a vida de relações. Com o advento da razão, ocorreram mudanças significativas de comportamento. Elas se processam, entretanto, de maneira lenta. Juntamente com a razão, o homem adquire a consciência de si e do outro, o eu e o outro, o sujeito e o objeto, o interior e o exterior, a reflexão. Com o reconhecimento da existência do outro e com a possibilidade do raciocínio, muda o direcionamento da vida de relação. Ocorre uma mudança de paradigma. No mundo animal, tudo ia bem quando o indivíduo ia bem. Já no mundo hominal, tudo vai bem quando todos vão bem. Em outras palavras, o eu se expande. A expansão do eu se manifesta na vida das relações. Nós, seres humanos, somos como os nós de uma teia de aranha. Estamos ligados uns aos outros pelos fios da teia. Cada fio é uma relação. Os atos que realizamos são como os movimentos dos nossos nós. Afetamos os outros nós.
e ele nos afeta com as suas movimentações. Enfim, nossa vida, nossa existência é uma vida de relações. Relações no lar, no trabalho, no clube, na igreja, no partido, no esporte. Podemos ter momentos de isolamento, mas a grande parte do tempo é nos relacionando uns com os outros. Enfim, nossa vida é uma teia. Nós nos afetamos uns pela vida dos outros. Perfeito. Muito bom, Elmo. Obrigado. Então, gente, aí entra uma questão central. Eu acho que aí nós estamos até olhando um pouco do projeto de Deus para nós, né? O projeto de Deus para nós poderia ser cada espírito tendo uma existência individual, progredindo na esteira do tempo pelos seus esforços, sem contato com outros espíritos. Ou a opção que é mais rica, que é mais plena, que faz sentido, que é a evolução dos seres em sociedade. Você nunca vai obter a nunca vai obter o que você obtém em sociedade numa vida solitária. Por até esse entendimento, né, do que você significa diante do outro. Se eu não tenho outro, eu não tenho referência. Então, é eu e eu. Agora, na medida que surge o outro, há um parâmetro, uma referência. E aí a vida, a sociedade faz muito isso. A questão do outro, eu entendo que também a importância que o outro tem para nós. A gente percebe muito, por exemplo, em jovens, quando a gente é solteiro, a gente leva uma vida centrada, egocêntrica, e que também convive com os outros, mas a vida, mesmo assim, ainda é bastante egocêntrica. Então, o jovem, aquele que vive solteiro o tempo todo, ele está preocupado com as suas demandas. São elas que o governam. Na medida em que ele casa, a mulher já traz uma referência do outro. Já não é mais ele por si só. E mais ainda, quando tem filho, isso modifica muito o ser. O filho é aquele outro que é parte de nós. O filho é aquele que é você transmutado, materializado no outro. E aí o filho tem esse poder de mudar uma vida. A pessoa que vivia egocentricamente vai viver em função do filho ou da filha, né? De criar, amparar, se doar. Então é muito difícil, né? Às vezes a pessoa não casa, não tem uma família, mas conserva nela o sentimento de algo, do outro. E aí faz a adoção, vai fazer um trabalho coletivo, porque algo lhe falta. Essa consciência reclama algo mais, porque não foi criada por Deus para ser assim. O desejo do coletivo, da vida em sociedade, se impõe. Há raras exceções onde a felicidade sozinha acontece. É até por isso que é o fenômeno que a gente vê muito também, né? A pessoa casa, fala, não vou mais casar, mas daqui a pouco, a solidão, ela casa de novo. Uma terceira vez, uma quarta vez, porque há a necessidade intrínseca nossa dessa vida com o outro. Ok? Comentários agora, aberto comentários para vocês.
Nenhum comentário sobre isso, gente? Sobre o outro? Na verdade, Ricardo, acho que ficou todo mundo meio atônito aí, porque é, não é fácil, né, a relação em sociedade, né? É algo bem desafiador. E é aquela história, né? Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar, né? Para quem tá sozinho, às vezes acha que viver numa família grande e tal, é o melhor. E quem às vezes está dentro de uma família grande fala, nossa, e se eu fosse sozinho, talvez, ou se eu tivesse uma família menor, seria melhor, menos briga, menos, sei lá, discussão, enfim. Então, acho que fica meio para a gente absorver essa informação, né, e trazer para a nossa realidade, acho que leva um pouquinho de reflexão, né? Então, Patrícia, mas vamos pensar assim. Talvez a pessoa que sai de uma família, por exemplo, ela se considera, não é que com isso ela perdeu o desejo de ter família. É aquela família sobre aquela circunstância que não funciona. Porque o que eu tenho visto muito é isso, muitos recomeços. É gente que sai de uma, fica um tempo sozinho, mas quando vai ver já está formando outra família, já está casando de novo, está namorando, arrumando vamos falar assim, como é que é a expressão do nosso amizade colorida, sei lá, como é que chama hoje? Pelo menos isso, né? Para ter uma companhia, para ter alguém ali para. Porque você, de uma certa forma, se complementa com o outro. É muito difícil alguém se complementar plenamente sozinho. A gente quer que o outro ouça nossas histórias. A gente quer que o outro veja nossos feitos, reconheça nossas capacidades. E sem a figura do outro, como é que isso acontece? Vamos lá. Não sei quem ergueu primeiro, se foi o Manuel ou o Iraí. Iraí. Obrigado. Ricardo, eu admiro esse seu enaltecimento à instituição aí, ou que seja ao casamento propriamente, mas eu penso o seguinte: quando diz aqui que nós, seres humanos, somos como os nós de uma teia de aranha, estamos ligados uns aos outros pelos fios da teia, eu entendo que não necessariamente precisa priorizar o casamento. Eu acho que essas interações, né, de nós, através do fio que os une, independe, na minha opinião, do casamento. Ela é feita de uma forma geral. É lógico que a organização mais, mais primeira, vamos dizer assim, do ser humano é o lar, é onde ele está. Mas aí tem o trabalho, tem a vida social, que podem prescindir, sim, do casamento, na minha opinião, porque as relações não dependem de cartório ou mesmo sem cartório. Eu penso isso, mas respeito essa sua colocação de ênfase ao casamento propriamente dito. E não estou querendo dizer que eu sou contra o casamento, não, tá? Pelo contrário. Pode ir, Manuel. Inclusive, quando você falou, Ricardo, eu me vi na minha a situação que eu passei, que eu, com coisa de 11 anos atrás, tinha saído de uma relação, de um casamento, estava sozinho, estava na casa da minha mãe, falei, mãe, ó, quero mais saber de relacionamento não, vou ficar sozinho aí e tal. Um mês depois eu falei assim, mãe, tô namorando. E esse negócio que o Iraí falou, né? Tanto a gente está ligado que, por conta da estabilidade da rede, todo mundo se conscientizou, todo mundo desligou a câmera até que a rede estabilizasse e a gente agora pudesse voltar a abrir a câmera, pelo menos cada um na hora que for falar. É isso Alô? aí. Pode falar, Manuel. Estamos ouvindo. Terminou? Legal. Então, agora é o Elmo. Elmo, fica à vontade.
No último parágrafo, ele fala assim: relações no lar, no trabalho, no clube, na igreja, no partido, no esporte. Compartilho um pouco do pensamento do Iraí, que a relação não está só circunscrita ao casamento, né? Se pensar que aqueles que ainda estão trabalhando passam mais tempo no trabalho do que em casa. Então, não está só se falando da relação que você tem em relação à família, mas aos colegas, né? Ao seu partido. E quando fala que nós somos igual a teia, ou seja, o mundo que nos circunda, ele vai nos afetar assim como nós vamos afetar eles, independente do que seja o tipo de relação, se como o Iraí disse, né? Tá lá sacramentado no cartório ou não, vai haver uma interferência tanto de nós para eles quanto deles para nós. E a própria sequência do pedacinho que você leu já confirma isso, ó. Podemos Podemos ter momento de isolamento, isso, mas a grande parte do tempo é nos relacionamentos uns com os outros. isso, independente De da ser o relacionamento familiar, vamos dizer assim. exatamente. Então, perfeito, gente. Quando fala em vida de relações, toda forma de relação com o outro, né? O exemplo que eu trouxe foi para enfatizar uma coisa muito visível, né? Que é quando você perde aquela sua base de relacionamento com o outro e você muitas vezes sai machucado e fala: não, não preciso de mais ninguém, agora eu vou levar minha vida sozinho, mas aí o exemplo é nesse sentido, para demonstrar que isso, a falta é tão grande que supera mesmo as nossas resistências, né? Nossa resistência psicológica, porque é uma necessidade. Esse foi o intuitivo, a intenção. A mesma coisa com o filho também. Eu entendo, porque eu encontrei já muitos jovens do qual morriam de medo de ter uma família ou ter filhos, até mesmo queriam casar, mas não queriam ter filhos. Mas depois se tornaram pessoas, e não foram poucas, completamente modificadas pela presença desse outro aí que tem um papel diferente do que se tem de uma relação normal de trabalho, do clube ou da igreja. Essa é transformadora. Seriam exemplos mais emblemáticos, né, ou mais dramáticos dessa força que tem o outro sobre nós. Ok? Mas contempla tudo isso. Então, eu não tenho nem palavras hoje para dizer. Eu queria até que alguém jovem pudesse dizer para a gente como é que é o nome da relação hoje, por exemplo, que cada um mora na sua casa e se encontram para ficar juntos. E não se pretende casar. Eu conheço já várias pessoas fazendo isso. Eu não sei se você sabe dizer qual o nome que hoje fala isso. A Patrícia, que é a mais nova do grupo aqui, Tico-tico no fubá? a Patrícia, que é a mais nova, ela Imagina, fala. não faço nem ideia, tô velhinha, eu fiz aniversário semana passada, gente. Sim, mas é a mais nova do grupo. Ah, acho que não, hein? Eu tô falando aqui. Acho que faltou a Tati, ó. A Tati eu acho Não, que é a a Tati mais seria a mais nova. nova. É. É a Então, bebezinha da turma. eu vou aqui, vou fazer uma profissão aqui. Eu estou falando minhas palavras, mas eu tenho isso na família. Ok? E na família, assim, a pessoa não queria mais ninguém, mas hoje ela quer alguém, mas não quer morar junto. Então, são duas pessoas de idade vivendo cada um na sua casa, sexta-feira na casa de um, sexta-feira na casa do outro, e vai assim. É, seu Mais um. Ricardo, É um novo seu modelo, Ricardo, mas eu não sei como chamar. seu Ricardo, Oi. eu tenho um colega, ele mora lá em Bauru, ele foi casado, tem 3 filhas, separou. Depois de algum tempo,
ele encontrou a namorada da infância. Aham, Hoje eles são casados, mas cada um mora em sua casa. isso. Então, tá complicada a situação hoje. Cada um tem sua própria casa, mora com seus filhos, mas eles são casados, legalmente casados. No É isso princípio, mesmo. eu achei estranho essa situação, né? Ela vai para casa dele, ele vai para casa dela, e tudo bem, tudo normal. Isso. Eu convivo com isso aí também. Eu Então, não essa sei muito. modernidade está complicada. E toda vez que eu vou falar disso, eu não sei o nome adequado para falar que tipo de relação é É, essa. eu também não sei, não. Aí, Vai aí. aí, tira da cachola aí, ô. Respeitando com todo carinho a tese de vocês, até também agradecer. O Divanir levantou a mão, mas depois acho que ele vai falar também. Mas eu quero dizer para essa sua fala, o Elmo e Ricardo anteriormente, que esses exemplos que vocês deram, que a pessoa não queria mais ninguém, depois falou, não, eu quero sim, talvez. Isso daí eu acho que foge da força que o tema está propondo como o nó da teia. Essas É, pessoas que às vezes saíram de uma relação jurando que não voltava mais e acabaram voltando, talvez elas voltem com o seu nó mais fortalecido na teia, porque elas estão somando experiência. E as experiências, com todo carinho pela tese, volto a falar que eu sou casado, muito bem casado, mas a riqueza da experiência não está na afetividade do casamento, porque tem pessoas livres que constituem inúmeros relacionamentos, fortalecendo o seu próprio nó, sim. pegando os nodos de outrem a experiência, que às vezes é mais rica do que aquela convivência cotidiana de um casamento. Por isso que diz que há momentos que você vai ficar isolado. O texto fala assim, né? Podemos ter momentos de isolamento. Esse Exato. momento não quer dizer que é 1 ano, 2 anos, não. Pode ser o resto de sua própria vida. Mas E, é, prefere ficar isolado. e, e independente de casamento, ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. A pessoa Sim, sempre terá uma teia a ser formada e enriquecida mutuamente. Perfeito, concor- Inaês. Está certo, está certíssimo. O texto realmente ele é nessa ele é mais amplo. O exemplo é particular, é até uma brincadeira, né? Não deve ser levado de outra forma. É um pouco de xiste que a gente acaba fazendo aqui, né? Mas concordo com você, é isso mesmo. O tema é amplo. A vida de relação é uma necessidade humana, né? Conforme pontuei lá no começo, é um projeto de Deus, né? E essa vida de relações, ela adquire inúmeras formas para acontecer, né? É, a, e é sempre assim, na filosofia a gente às vezes busca, se está afirmando algo que é, na filosofia é sempre assim, se você está afirmando algo, que algo é necessário, o que seria esse algo sem ele? A gente sempre faz esse balanço, esse pêndulo, né? Então, como seria o homem sem a vida de relações? Porque na medida que você compreende o outro lado do pêndulo, você compreende melhor a importância da afirmativa. Por isso que o raciocínio filosófico ele é sempre assim, né? Pendular. Você vai, busca exemplos, busca exceções para poder se entender melhor ainda a regra. Ok? Ok. Então vamos para o próximo 8.4, imperfeições e virtudes, infelicidade e felicidade. Quem poderia? Posso ler. 8.4. Imperfeições e virtudes, infelicidade e felicidade. Virtudes são todos os procedimentos que favorecem a vida de relação ou ações que auxiliam a expansão do eu, do interno para o externo, do eu para o todo. Imperfeições são os procedimentos que dificultam aquela expansão. É o caminho inverso do anterior, do externo para o interno, do todo para o eu.
A felicidade ou o bem-estar no mundo animal se manifesta pelo bem-estar do eu, indivíduo independente do que ocorre no exterior dele. A felicidade no mundo hominal se manifesta pela felicidade do eu expandido. No mundo consciente, as virtudes facultam o bem-estar do eu indivíduo. Sob outra ótica, virtudes e imperfeições estão intimamente ligadas à atração e repulsão, respectivamente. O mesmo acontece com o amor e com o ódio, que tratam de forças atrativas e repulsivas também. Ok. Bom, então a virtude é aquilo que favorece a relação, a vida de relação, né? E auxiliam a expansão do eu, do interno para o externo, do eu para o todo. O que nós compreendemos disso aí? Eu pedi para ler esse texto justamente porque eu tinha dito lá na abertura, quando nós estávamos falando do tema, né, que na oportunidade eu iria abordar. E é o seguinte: então, nesse texto, quando fala a felicidade no mundo nominal se manifesta pela felicidade do eu expandido, é aquilo que nós vimos no tema, que a partir do momento que você, como Sócrates falou, né, que a felicidade passa pelo caminho das virtudes, à medida que você enfatiza, descobre, se autodescobre e valoriza aquela virtude numa reforma íntima, interior, você vai expandir mais o seu eu, porque você vai buscar uma outra virtude, porque aí eles vão se atrair. Ao contrário da física, né, que sinais opostos que se atraem, aqui nós podemos dizer que sinais iguais que se atraem. Virtude chama virtude, né? Pelo menos simpatiza com outras virtudes, e assim vai havendo uma expansão do eu, vai havendo uma multiplicação na divisão da felicidade que é doada. Esse é o reforço do tema. Beleza. Então, assim, essa expansão para nós teria uma palavra melhor? Expandir parece no sentido físico, de crescer. E outra palavra a gente poderia usar. O que está acontecendo com esse processo de acúmulo de virtudes? Estamos expandindo o que? A consciência, a percepção, o modo de relação. Aí fala que essa expansão, que vai do interno para o externo, ela vai para o todo. Quer dizer, são palavras que adquirem maiores percepções, e essas maiores percepções nos leva na direção de uma percepção maior que faz parte desse todo do universo? Estou fazendo uma pequena provocação aí de vocês. Alguém gostaria de pontuar? Eu não sei o que você disse na parte, né, que sumiu um pouco seu som, mas eu também entendi aí que há uma certa ambiguidade quando fala se manifesta pela felicidade do eu expandido. Dá a impressão que esse eu expandido poderia ser uma prevalência de um certo egocentrismo. Eu acho que não é nesse sentido do Não é egocentrismo, nesse sentido, da né? prevalência do eu sobre o outro, mas é da fusão do eu com o todo, com o outro, né? Isso. Então, cabe aí uma reflexão nossa para tentar desmiuçar um pouquinho mais essa frase. Eu tenho meu entendimento que essa expansão é da consciência. E é uma consciência mais ajustada, mais conforme a essa consciência divina. Então, nós meio que, na medida que ampliamos a nossa consciência, o modo nosso de perceber as coisas ao redor, nós damos um passo a mais na direção da divindade. Ok? Cortou? Vocês conseguiram ouvir? Divanir, pode falar.
Ouvimos sim. Seguindo esse raciocínio, eu também entendo que essa do eu para o todo, né, da expansão da consciência, é quando você já não se importa só, é o tema da aula passada, né, que nós falamos do felicidade, de você, né, que é o tema dessa aula também, né, da matemática, né, que a felicidade só dividida, né, tem que ser dividida para se expandir, né. Então, quando você só olha para a sua felicidade, né, você pode estar magoando, pode estar excluindo outros ao redor. Então, essa expansão, a virtude, ela é quando você já não consegue se satisfazer com algo, percebendo que isso que te satisfaz causa dor, causa angústia, causa sofrimento a outra pessoa. Então, você, quando a sua felicidade precisa de uma harmonia ao redor e cada vez maior, né? Quando ela não é mesquinha, quando não é egoísta, né? Acho que Perfeito, essa Vanessa. expansão. Perfeito, acho que é nessa linha mesmo. O que mais aí do texto que a gente poderia? Se gerou alguma dúvida? Aí fala também do mundo consciente. As virtudes facultam o bem-estar do eu indivíduo. Sobre outra ótica, virtudes e imperfeições estão intimamente ligadas à atração e repulsão. Vai na linha do que está colocando, o Divaner acabou de colocar. Uma atrai, né? Você quer ver bem as pessoas, todos que estão à sua volta, você tem satisfação com isso. O mesmo acontece com o amor e com o ódio, que tratam de forças atrativas e repulsivas também. Aí já vai mais nessa direção que a gente estava buscando lá no tema, né, de energia, de atração, energia atrativa ou repulsiva, né? Então, a pessoa que expande o eu, que praticando, então, favorecendo a vida de relação às virtudes, ela está emitindo uma força atrativa ao seu redor. É uma coisa que a gente vê na prática, né? A pessoa que irradia o bem, normalmente está cercada de boas pessoas, não se encontra sozinha nunca, enquanto a pessoa que vive para o mal, nem mesmo aqueles que o cercam lhe querem bem, querem só o que ele possui, que pode se tirar de vantagem. Então, realmente, são horizontes opostos, dos quais é uma questão mesmo de escolha, e para nós parece que é uma escolha tão óbvia, né? Mas não é para todos. Bom, 8.5, caminho do meio, quem poderia? Posso ler? 8.5. O caminho do meio. Deixa eu pôr o vídeo aqui. O caminho do meio, carências e exageros. A moral aristotélica caminha junto com a moral oriental, ao apresentar o meio como sendo o equilíbrio do ser humano. Esse equilíbrio traz a harmonia e esta nos torna felizes. O provérbio chinês diz que entre os extremos devemos escolher o caminho do meio. Aristóteles afirma que não devemos ter coragem nem em excesso nem em falta. O mesmo com a vaidade, com a ociosidade e assim por diante. O universo sempre caminha em direção à harmonia, que é a perpetuidade. O caos ou o desequilíbrio, quando existem, são efêmeros ou temporários. Beleza. Obrigado, Vanderlei. Bom, isso aí então já é conhecido da gente, a moral aristotélica, né, que fala do caminho do meio. Vocês devem lembrar de uma tabela que vocês tiveram na aula de Aristóteles, que mostrava, né, como é que era a emoção sensata, quando ela era abaixo, apática, ou quando ela era exagerada, né?
Então, a coragem, muitas vezes, a falta é um problema, mas o excesso de coragem também é um problema. E lá é a temeridade. Então, assim, o ideal é o caminho do meio. É um provérbio chinês, uma máxima aí também de Aristóteles, que a gente busca, né? Acho que todos nós estamos buscando isso também ao longo da vida. 8.6, hábitos e costumes, suas origens. Pode ler, Patrícia. Não, Ricardo, eu vou ler, mas só queria fazer comentário do texto anterior. Quando ele fala que o caos ou desequilíbrio, né, quando existe, são temporários, é a mesma coisa para a felicidade e para o equilíbrio, né? A gente não está o tempo todo equilibrado, pelo menos ainda, né? A gente ainda tem, às vezes, temporariamente, a gente ainda está, né, desequilibrado, a gente ainda está num caos, né? A gente que talvez a gente já tenha um pouco mais de consciência para reconhecer que está ali e tem algumas ferramentas para a gente sair, mas a gente ainda não é uma coisa automática, né? Que a gente consegue o tempo todo estar em equilíbrio, pelo menos para mim. Não, perfeito. Inclusive, eu lembro de um ensinamento popular. Ele fala assim: se você está em momento de tristeza, lembre-se, isso passará. Se você está no momento de euforia, lembre-se também, isso também passará. É, Né? exato. Eu lembro desse ensinamento popular, não sei se foi do Chico, mas é uma sabedoria de vida isso, né? Perfeito. É. Saber 8.6. saber Desculpa. que tanto que é bom saber, né? Porque às vezes a gente se empolga, né? E acha que tudo vai É. ser daquela maneira, mas um dia também passará. Pode ler, Até a gente desculpa. estava comentando na preleção que teve aqui no domingo, no centro aqui, né? Falando exatamente assim, né? Diz que veio até a piada, né? Usando o português, né? Diz que o português escorregou na banana, né? Aí ele deu alguns passos e viu a casca de banana de novo, falou, vou ter que cair de novo, né? Mas eu acho que a vida é muito, muito isso, né? Às vezes a gente passa por algumas situações para aprender a lidar aí com o nosso orgulho, com a nossa, sei lá, vaidade, né? Com nosso ego. E aí, ali na frente, tem de novo a casca de banana para saber, ué, o que você vai fazer agora, né? Você vai cair nisso de novo ou você agora já aprendeu e consegue desviar e tem as ferramentas e vai usar as ferramentas? E muitas vezes a gente se pega assim, caramba, errei de novo na mesma coisa, não é possível, como assim eu não aprendi? Como eu tive essa atitude de novo? Como, né? Mas eu acho que ter essa consciência já é um degrau, né? Já é algo a ser que a gente consegue trabalhar melhor. Bom, Muito bom. 8.6. Hábitos e costumes, suas origens. A repetibilidade de um ato por parte do homem passará a ser automatismo, que depois de incorporado pode até se tornar imperceptível pelo indivíduo. Esse hábito pode ser no aspecto positivo ou negativo. Por exemplo, se adquirirmos o hábito de sorrir ou de franzir a testa constantemente. Estão estabelecidos aquilo que chamamos de automatismos morais. O meio pode contribuir para hábitos maléficos ou benéficos. Exemplo: um meio alegre favorece hábitos alegres. Um meio acadêmico favorece o hábito da pesquisa e da leitura, pelo lado benéfico. Um meio agressivo e violento favorece hábitos agressivos e violentos. Em um meio hostil e repressivo, favorece hábitos inseguros. A conjunção do incentivo do meio com a problemática interna do indivíduo, medos, traumas, ansiedades, leva à aquisição de hábitos maléficos. Ok, Patrícia, obrigado. Então, bom, hábitos e costumes, né? Então, a gente sabe da importância, né, do hábito, do ambiente, né?
estamos inseridos. O meio ambiente é esse que pode contribuir para atos maléficos ou benéficos. E, de uma certa forma, a gente sabe que tem situações que a gente pode escolher. E talvez não tenha outras que a gente não possa escolher, né? Por exemplo, às vezes está num ambiente de trabalho do qual nos surpreende um clima hostil. E aí você não consegue equacionar isso no curto prazo. Então, aí tem a questão de você usar a sua força, né, as suas convicções, para superar aquele ambiente hostil que muitas vezes você não consegue desfazer dele. Mas, regra geral, nós vamos sendo atraídos para ambientes e lugares onde a gente se sente bem. A gente vai fazendo escolhas em cima de lugares que nos têm boa influência, são benéficos para nós. Com exceção das situações onde a gente não pode modificar, não tem como modificar, por uma razão ou por outra. Mas, no geral, é isso que vale, né? Tudo bem, gente, eu achei muito tranquilo esse daí do hábito e costumes, não vejo muita problemática filosófica, não. Tudo bem? Podemos, então, já para o outro, 8.7, visões, vícios e compulsões. Quem poderia? Se tiver algum comentário também, fique à vontade. Posso ler. Imperfeições, vícios Opa. e compulsões. Os vícios são imperfeições cujas maiores consequências são os ataques ao eu. Sua origem está nos hábitos adquiridos no decorrer da existência. Geralmente, os vícios incidem diretamente sobre o próprio corpo do indivíduo e de forma menos agressiva sobre os que estão próximos. Assim, o fumo, o álcool, as drogas, o jogo atingem fortemente o indivíduo e, em menor escala, os demais. As compulsões são hábitos cuja origem está mais na problemática interna da pessoa. Como exemplo, temos a compulsão à comida, gula, a compulsão ao sexo, abusos sexuais e a compulsão à compra, consumismo. Ok. Obrigado, Devanir. Vou abrir o vídeo aqui. Então, os vícios são imperfeições cujas maiores consequências são os ataques ao eu. Isso é interessante, né? O vício, ele nos prejudica primeiramente. Ele pode até prejudicar outras pessoas, mas o primeiro prejudicado somos nós. Congelou, Ricardo. Sim? Alguém fez um comentário? Ganha em dimensão na doutrina espírita. Estão me ouvindo? Está cortando. Agora sim. Puxa vida, né? Internet minha, eu vou ter que dar uma olhada, ver o que eu posso fazer. Bom, vamos lá. Então, na doutrina espírita, nós sabemos que levamos os vícios de uma vida para outra. E vai ser, muitas vezes, aquilo que vai direcionar uma existência, um determinado vício. Então, assim, não é só culpar o vício pelo fato dele ser já em nós algo que já veio de outra vida. É porque nós mantemos ele nessa também que os problemas se repetem. Desculpe. Está pegando um pouquinho aqui agora. Bom, vamos lá. Incide diretamente sobre o próprio indivíduo, o fumo, o álcool, as drogas, há vários exemplos. Isso pode ser levado até para uma próxima vida, né? Se não for cuidado. Exige um combate do espírito sobre esse atavismos, né, que ele traz.
A compulsão por comida, o sexo, a compulsão e a compra, né? São também hábitos, fazem parte das nossas imperfeições. Vamos ver um pouquinho mais de imperfeições e defeitos no 8.8. Que poderia? Eu posso. Imperfeições, defeitos. Os defeitos são as imperfeições da alma. Eles são relacionados com o psiquismo humano. Os defeitos procuram colocar o eu no centro do mundo, ou seja, todas as ações devem estar voltadas para mim. São os resquícios do mundo animal onde a sobrevivência imperava. O defeito tem como pano de fundo o egoísmo, a preguiça e a insegurança, heranças do reino animal. Os demais estão com eles relacionados. Assim, numa análise primeira, conceituamos: orgulho é a supremacia diante dos outros, ou eu querendo ser melhor. Vaidade, o eu querendo ser o mais belo. Inveja é o desejo de posse do objeto ou da qualidade do outro. Ciúme é o desejo de que o outro me pertença, me seja submisso. Avareza é o desejo do acúmulo. Personalismo é a evidência de si sobre os outros. Ociosidade é a subjugação à preguiça. Negligência é a manifestação da preguiça em coisas de alta responsabilidade. Maledicência é o destaque dos defeitos e vícios alheios no sentido da autovaloração. Intolerância é o não suportar a deficiência alheia. Impaciência é a prioridade sobre os demais. Ódio é o efeito da agressão do outro sobre si. Agressividade é o trato violento físico ou verbal do outro. Vingança é o revide da ofensa feita a mim de forma violenta ou não. Ok, Manuel, obrigado, hein? Bom, aí então temos uma tabela, né? Praticamente uma lista, né? Para a gente identificar os defeitos, né? E o que seria um, outro aí, a gente tem uma lista grande aí, acho que cabe a gente dar uma lida, fazer esse questionamento de autoconhecimento, né? O quanto ainda de orgulho prevalece em mim, enquanto ainda de vaidade ainda me direciona as ações, o quanto que a inveja ainda me toca, o ciúme, e por aí vai. Poderemos até atribuir uma porcentagem entre 0 a 100 para cada um deles, tentando identificar qual tem a maior força sobre nós. Se é o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o personalismo. Eu acredito que todos nós acabamos tendo um pouco de cada coisa. Talvez algumas não, mas de uma certa forma, ainda pelo nosso grau de imperfeição, alguma desses defeitos nos tocam numa determinada porcentagem, com uma determinada força. E aí é um exercício muito pessoal, de olhar a si mesmo, olhar esses defeitos e ver como é que eles são, como eles fazem parte das minhas ações, do meu modo de agir no mundo. Tá? Fica aí, então, incentiva um exercício
de autoconhecimento em casa para cada um. Algum comentário sobre essa lista? Chamou a atenção algo? Fique à vontade para comentar. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Sim. Ah, Eu tá acho bom. que a gente tem muito o que melhorar ainda, né? Quando a gente pega uma lista dessa e se a gente for fazer esse exercício, quantos por cento ainda tem dentro de mim? A gente tem muito trabalho pela frente, né? É, acho que ser humano sem defeitos, só lembro de falar de Jesus, né? De resto, eu não encontrei nenhum outro. Nem quando se olha para o espelho, também não. Muito pelo contrário, né? A gente vê muitas vezes pessoas mais adiantadas, né? Em muitos aspectos dos quais nós ainda estamos em luta ainda. É, o É uma apóstolo, questão muito pessoal. o apóstolo Paulo, ele mesmo questionava os atos que ele fazia, né? Ele diz que aos romanos que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal ele praticava. E ele chegou à conclusão de que ele é um desaventurado porque ele não queria, o bem que ele queria fazer, ele não estava conseguindo. Então, quem somos nós para nos comparar a Paulo, né? Estamos bem longe ainda. Perfeito. 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 É isso aí. Essa frase do Paulo é emblemática, né? Porque todos nós passamos um pouco por isso. A gente almeja um bem, a gente quer vivenciar esse bem, mas muitas vezes a gente faz o contrário, né? É um mal que a gente não deseja, acaba se tornando uma realidade em nós, né? Aí E se você. pode falar, Manuel. Oi. E se a gente for reparar, se for pesquisar, pensar, ainda faltam alguns outros defeitos que não estão aqui nessa lista, né? Por exemplo, arrogância não está aqui. Perfeito, perfeito. Dá para listar outros aí, né? Ah, dá. É. Mas é isso. Bom, legal. Vamos então para o próximo. Agora vamos para as virtudes, né? Vamos falar do lado bom também, né? Quem gostaria de ler as virtudes? É o lado bom, Eu, gente. po- Vamos lá. eu posso ler. Os dicionários tratam a virtude de maneira muito ampla, como disposição habitual para o bem e para o justo, e discorrem com exemplos, com frases de pensadores e escritores famosos, utilizando o termo. No dicionário filosófico, a virtude é tratada como senso de capacidade ou potência de realização do bem comum, ou ainda como a capacidade ou potência moral no homem. Faz citações de alguns filósofos como Aristóteles, Epicuro, Cícero, Abelardo, Spinoza, Kant, Locke, Hegel, Husserl e Nietzsche, que trataram do assunto e principalmente os da filosofia helenística. Ousamos dar nossa definição como virtudes são os comportamentos que expandem o eu. Todos os atos humanos no sentido de levar o crescimento do eu para o todo. Relacionamos as principais virtudes com uma pequena análise de cada uma. Elas envolvem o sentimento e o raciocínio. Duas delas são as fundamentais: o altruísmo e a humildade. São sentidos opostos do egoísmo e do orgulho. Resignação é aceitação com compreensão. Sensatez é o caminho do meio, o equilíbrio. Piedade é o entendimento e a aceitação do erro do outro. Bondade ou generosidade é a boa ação para com o outro. Afabilidade e doçura é o fino trato para com o outro. Tolerância é a aceitação do outro como ele é. Perdão é o entendimento e a aceitação do erro do outro.
Brandura são as ações calmas e amorosas. Pacificação, ações no sentido da paz, da não violência. Companheirismo, ações no sentido de apoio, ajuda de aproximação. Renúncia, ações no sentido de preterir o outro a si mesmo. Husserl adiciona a todas estas a coragem, tanto que uma de suas máximas relacionadas ao assunto é: não existe felicidade sem coragem, nem virtude sem luta. Perfeito. Obrigado, Patrícia. É interessante, né, que os pensadores, os sábios, não há uma dúvida, né? E há um incentivo constante para a gente buscar as virtudes como uma forma de se encontrar a felicidade, encontrar a realização pessoal. É uma potência que está em nós, esperando de nós uma ação no sentido de conquista dessas virtudes, né? Porque ajuda, então, a, como ele diz aí, né, a expandir o nosso eu. E aí as várias virtudes, né? Então, assim, nós saudamos as virtudes, nós reconhecemos a importância delas. Ninguém fala contra as virtudes e também ninguém gosta de ficar apregoando os seus defeitos. Então, a virtude sempre é aquela que ela tem essa característica de mostrar para a gente um caminho a ser seguido, né? Que, de uma certa forma, a nossa consciência aprova. Mas é interessante também que nós cultivamos muitos valores opostos ao das virtudes. E se muitas vezes não exercemos na vida real esses defeitos que a gente muitas vezes não quer assumir, gostamos quando ele aparece em histórias, em filmes, que vão retratar aquilo que na vida real nós, às vezes, gostaríamos de estar naquele papel, praticando aquela violência, aquela trapaça, entre outras coisas, né, que os filmes e a gente gosta desses filmes. Alimentamos, damos mídia, são muito populares. Então, há um paradoxo, né, dentro de nós. E, ao mesmo tempo, nós reconhecemos a grandeza de um Cristo, mas, ao mesmo tempo, temos dificuldade de fazer o que ele ensinou. Quer dizer, então, ainda somos aqueles que carregamos em nós muito dos vícios, dos defeitos que nós mantivemos como seres inferiores até os dias de hoje. Eu não devo ficar falando aqui, está cortando. Alguém gostaria de falar sobre a questão das virtudes dessa lista? Aí é o exercício que a gente pode fazer também da porcentagem, né? O quanto que eu sou resignado, o quanto que eu sou piedoso, o quanto que tem de ações de bondade, de doçura, de tolerância, por aí vai. Tira aí, fica à vontade. Minha participação é rapidinha, só com relação à conotação de duas palavras, né? Que uma você já tinha explicado antes, na página 70, quando ele dá a definição, ousamos dar nossa definição como virtudes, aliás, como virtudes são os comportamentos que expandem o eu. Eu, quando estudei hoje à tarde, achei que estava até indevido aqui, mas não é. Depois que você explicou que essa expansão é o entendimento, né? O crescimento do entendimento, e não projetar o eu, prevalência do eu sobre o outro, né? Mas no sentido de se auto-expandir. Então, eu acho que é nesse sentido que está aqui. E a outra colocação que eu queria colocar
né? Colocação, colocar é bom. Sobre significado de palavra, lá nas virtudes, percebo na palavra renúncia, na minha opinião, ali talvez houve um mal-entendido ou um erro de dedo. Renúncia, ações no sentido, ali está escrito de preterir o outro a si mesmo. Eu creio que seria preferir o outro, né? Dar a voz ao outro do que a si mesmo. Você está se renunciando em pró, né, a favor do outro e não preterindo o outro a favor de si. Eu achei que houve uma inversão. Então, eu sugiro aí renúncia a ações no sentido de preferir o outro a si mesmo, no sentido de valorizar mais o outro do que a si. Não sei se entendi certo. Isso, realmente concordo, né? Porque a preterir seria na situação contrária, né? Preterir É, a si mesmo em favor do outro. Tá? Bem colocado, ok? Mas ficou claro aí o entendimento, né? A renúncia é justamente isso, né? É você abrir mão de si mesmo em favor do outro, em benefício do outro, né? em benefício do outro. Pode falar, Patrícia. A questão do perdão aqui também, que é o entendimento e a aceitação do erro do outro, eu acho que é um pouco mais além, né? Porque o perdão tem muito a ver com você eliminar os ressentimentos, né? Que a ação do outro fez. Porque muitas vezes é o nosso orgulho ferido, né? Que a gente acha que, sei lá, a pessoa faz uma ação e aí é o seu orgulho que é ferido, né? Não é que fez para você ou que. E aí você precisa, não é você perdoar o outro naquela questão de estar sobre ele, eu te perdoo, né? De poder, né? Eu te perdoo, eu não te perdoo e colocar a pessoa naquela situação. Mas de você eliminar esse ressentimento, né? Esse sentimento ruim que você tem de quando algo não foi exatamente como você imaginava, porque às vezes o outro está errando, mas não para fazer mal para você, né? Acaba fazendo mal para você, mas ele está fazendo por ele, para a vida dele, né? Acaba, é como aquela teia, né? Vai acabar nos ferindo, mas nem sempre é para gente, né? Essa fala da Patrícia me fez lembrar uma frase, né, simbólica do Chico Buarque, quando ele diz: Eu te perdoo por eu te trair. Isso é enigmática essa frase. Perfeito. Bom, é isso, gente. Eu acho que vamos então para o 8.10, pessimismo e otimismo. Quem poderia? Eu leio. 8.10. Pessimismo e otimismo. Alegria e tristeza. A esperança, tão citada no Novo Testamento, está intimamente ligada ao otimismo e à alegria, e, por consequência, o pessimismo se vincula à desesperança. O otimismo e a alegria estão no bojo das virtudes, pois atuam de modo significativo em nossos comportamentos a expandir o eu. O pessimismo e a tristeza são atos psíquicos que se situam no eu profundo, os quais precisam de nossa conscientização para promovermos o embate, a reforma. Conhece-te a ti mesmo como o primeiro passo. Muito bom. Obrigado, Vanderlei. Bom, a esperança tão citada no Novo Testamento, né? A esperança cristã, né? Ela é algo assim, é um emblema, né? Que uma humanidade carrega quando se pensa na figura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é esse que vem trazer uma fé que é baseada numa promessa de dias melhores, uma promessa de salvação,
uma promessa de um lugar melhor. Tudo isso vem para nos dar esperança, mas, ao mesmo tempo, Jesus era bem claro com relação às dificuldades que nós teríamos neste mundo. Ele fala que nesse mundo teríamos aflições inúmeras, até lista essas aflições, mas, ao mesmo tempo, sempre com uma mensagem de esperança. Então, quem tem fé, tem esperança. A fé é a mãe da esperança, né? A mãe por excelência, eu entendo assim. O otimismo e a alegria estão no bojo das virtudes. Eu colocaria a palavra entusiasmo também, né? Alegria, otimismo, entusiasmo. Ele nos faz agir positivamente no mundo, né? Quando a gente perde o otimismo, a alegria, o entusiasmo, a nossa potência, né? Como diz o Clóvis de Barro, e remete lá ao Spinoza, né? Nossa potência de agir, ela se perde, né? O que a gente quer é ganhar potência de agir. Aí o pessimismo e a tristeza, que são atos psíquicos, se tornam um eu profundo, os quais precisam da nossa conscientização para a gente promover o embate, a reforma. E eu conhecer a ti mesmo é o primeiro passo. Bom, acho que tranquilo aí também, né? Parágrafo. Algum comentário para esse 8.10? Bem curtinho, mas de fácil assimilação, né? Então, vamos para o 8.11, compreensão, vontade, reforma interior. Eu leio. Pode ir. O caminho da felicidade passa pelas virtudes, já dizia Sócrates. À medida que compreendemos isoladamente cada defeito, cada vício e cada virtude, com certeza há o despertar de nossa vontade na luta contra as imperfeições. Essa vontade nos leva às ações no sentido de abandono das imperfeições e aquisição de virtudes. Denominamos a isso reforma íntima ou reforma interior. Assim, a razão, a intelectualidade, o conhecimento e, por fim, os sentimentos nos facultam a tão desejada reforma, onde lentamente iremos galgando os degraus do reino, a caminho da felicidade. Perfeito. Bom, é legal. Então, aí fala da famosa reforma íntima, né? Que a gente tanto fala no doutrina espírita. Essa reforma interior, né? Que busca reconhecer os nossos aspectos da personalidade, trabalhar uns no sentido de superá-los e incentivar a manifestação de outros, que são as virtudes. Então, a gente faz esse grande exercício, né? Quando a gente está lá no começo da escola, de aprendiz do Evangelho, fala para a gente disso, e a gente narra as nossas dificuldades de lidar com os vícios e os defeitos, os orientadores, os expositores nos incentivam a gente a reconhecer as nossas virtudes e investir nelas. Porque na medida em que você investe nas suas virtudes, elas te dão forças para superar os seus defeitos e vícios. A gente vai se sentindo melhor a ponto de ter condições de lidar de frente com aquilo que naquele momento ainda parece difícil, ou até mesmo impossível. Irair, pode falar. E, a meu ver, você responde a pergunta crucial, né, lá da reflexão. Foi até tolhida lá na hora, mas você responde quando pergunta qual que é a estratégia do combate que a gente trava conosco mesmo, né? É pegar, desembainhar a espada da virtude
e ir ceifando as imperfeições que insistem em povoar nosso comportamento, nosso tribunal sagrado, que é a consciência. Perfeito, né? Bem alinhavado aí com a questão lá. Uma pergunta, muito bom. Ok? Mais algum comentário antes de ir para a conclusão? Temos aí 5 minutos. Eu gostaria de falar aqui, primeiro que eu vou buscar aqui uma palestra que eu tenho de reforma íntima e vou compartilhar no grupo com vocês, tá bom? Perfeito. O meu tônus, o meu entusiasmo, ele está um pouco abalado pela condição física, tá, gente? Então, estou com o tônus aqui um pouquinho mais baixo, o cérebro está um pouquinho mais lento, até porque estou tomando medicamento, né? Estou tomando aí o antibiótico, mas, graças a Deus, estou conseguindo conduzir a aula junto com vocês. Tomei um expectorante antes, um inibidor de tosse, também parece que funcionou bem, porque esse é um assunto que muitas vezes a gente já repisou bastante, né? Então, cabe aí, fica um convite a vocês a procurar novas nuances desse assunto dentro da apresentação que eu vou mandar para vocês. Vai falar de sombra. A sombra é a figura junguiana que fala dos nossos defeitos, né? O Carl Jung, ele tem uma frase que ele fala que não é olhando para os céus, para as figuras celestes, que nós vamos nos sublimar, mas sim enfrentando os nossos aspectos negativos, as nossas sombras. É uma frase bastante interessante que dá para a gente pensar, né? Não é só mirar no nosso lar que vai fazer a gente estar no nosso lar. Na verdade, é olhando para nossas sombras e lidando de frente com elas, é que vai nos projetar na direção do nosso lar. Falando aí numa linguagem espírita aí, né? Ok? Algum comentário antes de fazer a conclusão? Tudo bem, então? Vou ler a conclusão, então, para vocês. Conclusão. Esse capítulo vem esclarecer um pouco mais o que a filosofia espírita propõe, ou seja, instruí-vos para entender e vivenciar o amai-vos. Muitos pensadores, teólogos e religiosos colocam que a fé é a única forma para atingirmos o reino. Mas ousamos afirmar que a ferramenta que Deus nos deu, chamada razão, é também um utensílio poderoso nesse objetivo. Então, Kardec foi muito feliz ao criar a expressão fé raciocinada. E Sócrates se mostrou muito cônscio ao apregoar conhece-te a ti mesmo. Ok? Então, acho que a conclusão exalta aí, então, a importância como foi falado, os nossos vícios, nossos defeitos, mas conhecer a estratégia de como fazer essa transformação dentro do processo de reforma íntima. Ok? Comentário final? Alguém gostaria? Então vamos para o encerramento. Gostaria que alguém fizesse. Eu já fiz a abertura de hoje. Quem poderia? Se você me permite, eu me habilito a fazer o encerramento. Por favor, agradeço. E então, nesse encerramento, eu queria ousar pedir o congraçamento do grupo para diluirmos, para projetarmos o nosso eu em direção ao seu eu, Ricardo, porque a sua mensagem
extrapola a sua condição que você acaba de relatar, que é uma condição física, no momento debilitada. Mas saiba que toda a energia do eu desse grupo, senão seria à toa que nós teríamos estudado um tema tão lindo como esse, que à medida que o nosso eu se expande no todo, no grupo, ele valoriza. E dor que se dói em conjunto, com certeza, vira consolo. E é essa melhora que nós exalamos, tenho certeza, de cada um de nós em direção à recuperação rápida da sua saúde. A sua mensagem não ficou prejudicada, a meu ver, de forma alguma. Por isso que o nosso bumerangue é que para você receba a expansão de cada euzinho de nós para o fortalecimento da sua saúde física, concatenando com o seu crescimento espiritual. Que assim seja. Graças a Deus, obrigado, Iraí, pelas palavras, a todos pela companhia, pela oportunidade, e a gente possa, então, estar na próxima segunda-feira, juntos novamente nesse encontro, que sempre é um momento fraterno que a gente aprecia e cultiva com muita alegria. Ok? Melhor abraço. Um abraço a todos. Abraço, gente. Muito Valeu, obrigado. Ricardo. Obrigada, Melhoras, hein, irmãos. cara? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.